Senhora, dona da casa, a escutai o que eu direi. A escutai o que eu direi. Ô de lá, laraiara, yaraiá. Ô de lá, laraiara, yaraiara, yaraiara, yaraiá. Aqui estou em vossa porta, ai feito um feixinho de lenha, ai feito um feixinho de lenha. Ô de lá, laraiara, yaraiá. Ô de lá, laraiara, yaraiara, yaraiara, yaraiá. Esperando a resposta, ai que de vossa boca venha, ai que de vossa boca venha. Ô de lá, laraiara, yaraiara. Ô de lá, laraiara, yaraiara, yaraiara, yaraiá. Era uma vez, quando não havia tempo, na Índia, um jovem rei tirano chamado Rei Dabshelim. Dabshelim mal sabia de quase nada, mas ele achava que sabia de quase tudo. Isso porque os seus pais, quando ele era criança, criaram ele, fazendo ele imaginar que ele era a criança mais maravilhosa do mundo. Por isso ele foi crescendo, crescendo e crescendo. E aí, ele achou que podia obedecer a qualquer capricho seu livremente. E por isso, ele, quando já era jovem, adolescente, submetia os seus súditos a toda espécie de tiranias, de sofrimento, só para obedecer um desejo seu, sem perceber nada, sem ter a menor noção disso. E o povo já não aguentava mais. Até que quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos, visitou a corte um contador de histórias chamado Bidpai, que observou atentamente o que acontecia e, num determinado momento, percebeu que devia falar claramente sobre aquilo. Começou de uma maneira educada, mas, no ápice das suas palavras, ele teve que ser um pouco mais enfático, o que chocou totalmente toda a corte. Mas, será que você é cego ante ao sofrimento das pessoas? Será que você não tem cérebro? Será que você não tem olhos? Será que você é um rei ou uma espécie de melão? E então, o rei Dabshelim ficou furioso. Levem esse contador de histórias, esse daqui, ó, levem ele para a prisão. Cortem a cabeça dele, porque eu não quero ver ele nunca mais. Ai. Só que então, semanas depois, ele teve um sonho. E sonhou com uma caverna, onde tinha um tesouro de pedras preciosas de todas as cores, vermelhas, verdes, azuis, brancas, montes e montes assim de joias, pulseiras, colares. E no meio de tudo aquilo, ele viu um manuscrito. Pegou esse manuscrito. Era de um tal de rei Rushenki, que havia realmente existido, endereçado a ele. Dizia assim: essa mensagem atravessou gerações e chegou até você. Cuide para se dirigir de maneira sábia e ouça as histórias de Bidpai. Ouça as histórias de Bidpai. Quando ele despertou, ele estava tão impactado por aquele sonho que parecia de verdade,
que ele foi até a cela da prisão e implorou ao contador de histórias que contasse as suas histórias. Retirou ele da prisão, colocou ele e a esposa num dos quartos do palácio. E a partir dali, Bidpai iniciou uma conversação privada com o rei. E começou a contar histórias maravilhosas, todas com bichos. Bichos de todas as espécies, leões, leopardos, chacais, lobos, tigres. E dizem que essas histórias funcionavam como uma espécie de remédio que tinha a capacidade de curar a negligência dos líderes. Então, o contador de histórias e o rei iniciaram uma amizade cordial e generosa, onde cada um cedia o seu melhor. Muitas histórias foram contadas. E o rei da Abshelim, porque ele tinha uma humildade sincera e uma predisposição à autoconsciência, ouviu cada uma dessas histórias e cada vez melhor, e cada vez melhor e melhor. Até que um dia, Bidpai percebeu que ele devia contar a última história. Eu preciso ir embora e só voltar quando for o tempo de mais uma dose de histórias. Mas você, rei, deve lidar com a possibilidade que talvez nunca mais eu volte. Mas por quê? As suas histórias são tão importantes para mim, por que você tem que ir embora de vez? Será que você não pode voltar pelo menos com um pouco mais de frequência? Não, eu não posso voltar. Porque eu não quero ouvir de você, ai, lá vem você de novo. E então, o contador de histórias se foi. E apesar do rei se sentir devastado, porque aquelas histórias davam significado à sua vida, ele também sentiu que aquilo de algum jeito era importante, porque ele tinha recebido tanta riqueza. E o que ele ia fazer agora com tudo aquilo, se é que ele sabia fazer alguma coisa? Então, o tempo foi passando, e ele, o rei, foi se dedicando a fazer o melhor que ele podia, a aplicar cada uma das coisas que ele havia ouvido e aprendido. E então, muito devagar, ele foi se dedicando a organizar a si mesmo e ao reino. E as coisas melhoraram, passo a passo. As prisões foram ficando vazias. E o povo foi se sentindo bem, num equilíbrio harmônico entre o prazer e a dor. Nesse meio tempo, o rei teve 3 filhos, 2 príncipes, uma princesa, que se tornaram crianças alegres e vivazes. E quando eles eram mais ou menos assim, jovens, adolescentes, o rei começou a nutrir a fantasia que um dia Bidpai poderia voltar. Mas ele mesmo já tinha preparado todas as coisas, dizendo, olha, você sabe qual é a causa da infelicidade humana? É uma causa muito simples, mas universalmente ignorada. Você sabe qual é a causa? Não faz nem ideia. Você sabe qual é a causa da infelicidade? Tá pensando, devagar. Juliana, você sabe? Chuta. Ai. São muitas causas. Se você tivesse que escolher uma. Se tivesse que escolher
Juliana, como você é sabida? Alguém mais gostaria de dar um palpite? Dinheiro é uma infelicidade, pode ser, mas será que é só dinheiro? Egoísmo também é. Egoísmo também é. Apego também é. Meu Deus, mas que público bom e sabido que a gente tem hoje aqui. Amor próprio também é. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Insatisfação com o que tem. Insatisfação com o que tem. Sim, insatisfação, dinheiro, apego, egoísmo. O rei da Abshelim falou algumas coisas muito parecidas com tudo que vocês falaram agora aqui. E o que Bidbar disse foi: a grande causa da infelicidade é a expectativa, a falta de entrega. E é por isso que você tem que lidar com a possibilidade que talvez eu nunca mais vá voltar. Então, volta e meia, o rei falava com os guardas: olha, se aparecer aqui um homem velho, mais ágil, magro, mas que já deve a essa altura do campeonato com os cabelos todos brancos, é Bidpai. Fique atento, se ele entrar, você leva ele até o mordomo e faz ele passar pelos portões do palácio. Pode ser que ele nunca venha, mas também pode ser que ele venha. Ai. Quando ele já não tinha mais nem um fiapo de expectativa, o contador de histórias voltou. Para a alegria dele, que alívio, ele voltou. E os dois deram um grande abraço e retomaram a conversação do ponto em que pararam. E Bidpai disse: vamos começar sem nenhuma formalidade, do ponto exato em que paramos. E foi assim que numa noite, sob a luz das estrelas, num canto do terreno do palácio, os dois pegaram travesseiros e cobertores, se sentaram, um do lado do outro. E Bidpai contou um grupo de histórias que versavam sobre o velho tema de como perder o que se tem.